Torcedor palmeirense, eu tenho um recado para você. Em 7 dias, o nosso time entra em campo. Você sabe, eu sou um dos seus eternos camisa 7. Esse número sempre me deu muita sorte. Com ele eu escrevi a minha história no Palmeiras. Sou o Edmundo, sou mais um entre os milhões que amam esse clube. Você conhece bem a minha voz, sabe o que verde significa na minha vida. É esperança, e isso não falta. Eu sempre vou acreditar no meu time. Em 7 dias, uma semana, 7, foi esse número que eu cheguei em 1993. Com ele eu fui movido pelo grito de vocês. Não demorou e o berro se juntou com os seus. Nós viramos um só. Minha história se confunde com a sua. Juntos, nós ganhamos títulos, calamos rivais, somos imponentes. É no gramado que a luta nos aguarda. É no gramado que vamos viver mais um sonho. E se o Edmundo acredita, como que o torcedor do Palmeiras não vai acreditar? São as palavras de um grande ídolo, camisa 7, Edmundo, o animal, como dizia Osmar Santos. Eu lembro do Edmundo com a 10 também, hein? Jogou muito. Você tem motivos para lembrar. Com a camisa do Vasco, certo? Sim. Mas o assunto agora é Palmeiras. E já temos Eduardo de Menezes e Mendel Bidlovski para trazer informações ao vivo, depois desse recado. Olha aí, já estão na tela, os dois aqui ao meu lado. Mendel Bidlovski no CT do Verdão, em frente ao CT, e Edu de Menezes no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu já estava ouvindo agora há pouco, na preparação da entrada de vocês, que a torcida começou a chegar. É isso mesmo, Mendel? Bom dia mais uma vez, amigo. É isso mesmo, bom dia mais uma vez, Abel. Torcida do Palmeiras vai marcando presença aqui nos arredores da Academia de Futebol. A torcida vai chegando em peso para se despedir dos jogadores rumo a Abu Dhabi para a disputa do Mundial. A saída está prevista para as 11 horas da manhã do ônibus rumo ao aeroporto de Guarulhos. Voo do Palmeiras deve partir 1h da tarde, voo fretado. Chegada nos Emirados Árabes no horário de Brasília por volta das 4 horas da manhã. E aí às 10 horas da manhã já tem treino lá nos Emirados Árabes. O Palmeiras que vai sem 2 jogadores que testaram positivo para a Covid-19, Gabriel Veron e Piquerez. E já está confirmados os 2 jogadores que vão no lugar deles para Abu Dhabi, o Vanderlan e o Giovani, 2 jogadores campeões da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente tem a lista aqui, o Everton, Marcelo Lomba, Vinícius, Jorge, Marcos Rocha, Mike, Vanderlan, Gustavo Gomes, Luan, Kusevich, Renan, Murilo, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Tuesta, Jailson, Breno Lopes, Dudu, Rony, Daverson, Rafael Navarro, Wesley e Giovani. Esses 2 jogadores que testaram positivo estão assintomáticos, isolados. O departamento médico do Palmeiras tem monitorado a situação deles. Se apresentarem um resultado negativo nos próximos dias, aí sim viajam para os Emirados Árabes e se juntam ao grupo. O Palmeiras tem até domingo para finalizar a lista de inscritos. Vamos ouvir aqui os torcedores que vão chegando aqui. Este lado aqui, o sentido da Marquês de São Vicente está totalmente fechado para o trânsito, liberado apenas para os torcedores. Vamos ouvir aqui então, tá aqui para se despedir dos jogadores aí, para dar aquela energia antes do Mundial. Meu chefe vai me matar, eu vim lá de Piracicaba fazer um bate e volta. Ele não sabe que você tá aqui? Não, eu trabalho de madrugada, né? Mas eu sou daqui. E aí eu tô fazendo obra lá e não pude deixar, já que eu não vou conseguir ir pra Dubai, vim aqui mandar minhas energias. Tá confiante, tá confiante? Tô, agora vai. Acabou a piada, hein? Desgraça. Em Abu Dhabi, né, pra disputa do Mundial, falar com o torcedor aqui, ó. Quer falar? Tá tranquilo? A gente sabe que então tem esse problema dos jogadores que testaram positivo para a Covid-19. A questão é o Piquerez. E aí quem que você prefere, se ele não estiver à disposição para a partida, para a semifinal do Mundial? Você gostaria mais do Jorge, do Murilo, do Renan? Quem que você acha que tem que entrar no lugar ali do Piquerez se ele não puder jogar? Bom, o Piquerez não pode jogar, a gente tem o Renan que já está jogando faz tempo, né? O Jorge está aí. Mas acho que todos estão preparados. Em cima do muro, né? Todos estão preparados aí, vai dar conta, aí seremos campeões aí, tá bom? E você, quem que você... Se o Piquerez, beleza? Se o Piquerez não estiver à disposição,
Aí tem as opções, ele jogou ontem com a linha de 4, o Jorge na lateral esquerda, mas pode colocar um zagueiro ali, o Kusevich, pode ser o Murilo, o Renan, quem que você prefere? Então, Mendel, eu acho que o Palmeiras vai... O Abel tem uma estratégia montada, bem definida, que nós não conhecemos ainda, porque ele sempre tem esse mistério de esconder. Eu prefiro o Renan, Gustavo Gomes e Luan na trinca de zaga. E caso o Piquerez não esteja disponível, eu iria com o Gustavo Scarpa ali improvisado, porque o Jorge está muito mal. E é isso, vamos primeiro pensar na semifinal da semifinal, que vai ser mais difícil, e pensar no Chelsea caso a gente passar. Semifinal entre o vencedor de Al Ahly do Egito, Monterrey do México. Para fechar aqui, Palmeiras sempre tem uma surpresa aí nas decisões da Libertadores, Daverson, Breno Lopes. Quem que você acha que vai ser a surpresa do Palmeiras no Mundial? Acho que não vai ter surpresa, acho que o gol do título será do Dudu. Tá certo, tá aí, o torcedor confiante, já marcando. O Dudu vai fazer o gol do título, então tá muito legal a festa aqui. Tem churrasquinho, tem caipirinha, tá um pouco cedo, mas o pessoal tá animado para dar aquele tchau, se despedir dos jogadores que vão rumo ao Abu Dhabi para a disputa do Mundial, passar aquela última energia positiva. Valeu, Mendel. Tava olhando até aqui o relógio, olha, 10h10 quase da manhã, já tem churrasquinho, caipirinha. Torcedora confiante, eu gostei da confiança daquela torcedora ali. Tava feliz, simpática, mas terminou ali meio brava. A musiquinha vai acabar, ela mandou o recado aí pra vocês corneteiros dos outros times, né? Que cantam a musiquinha brincando com o Palmeiras. Vamos lá com o Eduardo de Menezes, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente viu a agitação. Tem até caipirinha já lá no CT, hein, ô Edu? Aí no aeroporto, por enquanto, nada disso, né? Eu ia dizer o seguinte, Abel, vocês podem mandar para cá o churrasco e a alegria, né? A caipirinha só para quem 10h10... certamente foi direto, né? Porque o cara vai embalando, ele vai 5, 6, 7, 8, 10, e aí daqui a pouco vai ter aquele pit stop. Mas 10 da manhã, para alguns também eles defendem a tese que já é noite no Japão. Mas é o seguinte, vamos falar de um Palmeiras que vai viajar para Abu Dhabi. Tá todo mundo confundindo com Doha, não, é Abu Dhabi. E essa viagem acontece daqui a pouquinho aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um acesso muito rápido. O Palmeiras vai chegar com o ônibus ali atrás de onde eu estou falando aqui, e o ônibus vai entrar rapidinho, e aí os jogadores vão para a aeronave. Atenção, a ANAC informa. Vamos para os dados deste avião que vai levar o Palmeiras lá para Abu Dhabi. É da Qatar Airways, é um Boeing 777-300. Ele tem capacidade para 412 passageiros, e ele é o voo QTR 7315. E ele vai decolar 1 da tarde rumo a Abu Dhabi, pousando 14 horas depois. E aí nesse voo, certamente alguns jogadores vão descansar, outros vão conversando, mas a gente sabe que voo para embarcar, para ir até o destino da disputa do campeonato, sempre é um momento em que o treinador gosta muito de estudar. Nesse caso do Abel Ferreira, um estudioso por natureza, fico aqui imaginando, Abel, como é que vai ser para ele essa viagem. Tem ansiedade da disputa do torneio, mas ele é um estudioso e vai ter, claro, que pensar muito nos adversários que o Palmeiras vai encontrar por lá. Daqui a pouquinho o Palmeiras chega aqui com acesso rápido e aí vai para a aeronave, o voo fretado, saindo 1 da tarde, Abel. Vou mandar para você também aí o churrasquinho. A caipirinha é melhor para mais 10 da noite. Eu sou o pessoal da 10 da noite. 10 da manhã não dá, não. Hein? Abel, se não tiver um churrasquinho, eu tenho certeza que o Edu de Menezes vai aceitar um potito, um sanduíche ali que ele tem certamente saudável. Não, potito não. Não, o potito não, porque até então eu não sabia o que era. Eu achava que era um lanche de pernil local, né? Mas nesse caso já foi revelada a receita, é melhor evitar. Ele é bom, mas é melhor evitar. Muito bem, o grande chefe Eduardo de Menezes volta ainda no Futebol 360 para trazer mais informações aí do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Valeu, Edu, até mais, com ou sem churrasquinho, amigo. Continuamos falando do Palmeiras. Ah, não, Mendel. Então vamos lá, vamos voltar ao CT que o Mendel vai trazer. Boa. Será que vai ouvir mais torcedores do Verdão? O pessoal tá animado por aí, não tá, Mendel? Animadíssimo, até porque, ó, o pessoal tá abastecido, Abel. Eu falei, vou mostrar aqui. Tem uma variedade. Queria que você explicasse esse cardápio aqui de bebidas, né? É a caipirinha mais famosa da Mancha Verde aqui, pai. Essa caipirinha tá famosa. Todos os sabores, é isso?
morango, limão, maracujá. É os 3 sabores que mais saem, né, aqui na torcida, né? Entre nós, você acha que tá cedo para uma caipirinha? Agora 10 Não e 30. tem. Pra quem bebe não tem horário. Não tem. Eu mesmo já tomei uma. Já? Já. Tem que Calibrado. tomar uma. Calibrado, aí. Tem que tomar uma. O pessoal tá curtindo, tem que tomar. Tá curtindo. A galera toma. Manda um abraço pro Fazincane. Pode deixar que a gente manda um abraço pro Facincano. Ele também vai querer uma caipirinha também, se ele quiser. Se ele quiser, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Obrigado aí, boas vendas aí. Obrigado. Aí, tá vendo? Tem caipirinha de todos os sabores. E eu falei do churrasco, olha o churrasco aqui, Abel. É um churrasco, senhor churrasco, olha aqui. Tem de frango, tem de carne. Olha o medalhão, tem que beleza. farofa, tem pimenta. Medalhão, tem toda a variedade aqui. O pessoal tá bem abastecido aqui também, ó. Olha isso, tem todo tipo de bebida, tem cerveja, tem refrigerante. O pessoal tá animado, você pode perceber que não falta combustível para alegria do torcedor palmeirense. Vamos ver aqui mais um torcedor que já tá aqui esperando. Tá esperando então a delegação deixar aqui a Academia de Futebol rumo a Abu Dhabi. Você tá confiante para a disputa do Mundial? Com certeza. O Palmeiras vai buscar o bimundial, com fé de Deus. Vamos lá acabar com essa musiquinha, 50% eliminamos. Agora matar 100% da musiquinha e é o Verdão. Ninguém segura. Agora, Al-Ahly do Egito ou Monterrey do México? Quem que você quer na semifinal? Cara, vem quem vier. Quem vier, o Palmeiras está preparado. O Palmeiras está preparado. Valeu, é que tá chegando agora a bateria da torcida do Palmeiras chegando aqui. Também para animar o pessoal. Então tem caipirinha, tem churrasco, tem bateria. Carnaval tá pronto aqui na Avenida Marquês de São Vicente, Abel. Torcida fazendo a festa, mandando energia pro Palmeiras, que vai disputar em Abu Dhabi o Mundial de Clubes. Eu deixei para ouvir um pouquinho ali do batuque, mas tinha que ter um palavrão no meio, né? Mas tá animado o negócio, tá legal. Uma quarta-feira chuvosa nessa animação em São Paulo, coisa boa. Eu gosto, sempre gosto de festa da torcida, aeroporto, eu sempre apoio. Se continuar assim, nesse clima de alegria, de paz, sem violência, tal, tranquilidade, o rapaz ali daqui a pouco ele vai ter problema para equilibrar aquele monte de copo ali se ele continuar tomando e não só vendendo. Mas o Mendel volta daqui a pouco com mais informações, com esse clima, né, de alegria, de otimismo que a gente viu ali dos torcedores do Palmeiras e também o Eduardo de Menezes lá do aeroporto. A gente tem aí os relacionados, não é isso? Os relacionados do Abel Ferreira, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Abel Ferreira, mas a gente tem os relacionados para esse Mundial de Clubes da FIFA. Para viagem, né? Para viagem. Ainda não é para a relação do Mundial. Sim, porque ele tem até... Ele estreia na terça-feira, bem lembrado, Breler. Ele estreia na terça-feira contra o Monterrey ou o Al-Ahly, e ele tem até 2 dias antes, então até domingo, né? Até domingo, para realmente enviar para a FIFA quem serão os jogadores que vão disputar o Mundial. Então essa aí é a lista dos relacionados para a viagem. É o pessoal que está ali no avião. Você viu que o Eduardo de Menezes citou até qual vai ser o avião, companhia aérea, o modelo. Você pode fazer o rastreamento, que eu sei que você está louco, para acompanhar essa viagem toda. Você vai colocando nas suas redes sociais. Olha aí, o Everton, Marcelo Lomba e Vinícius. Aí tem o Jorge, Marcos Rocha, Mike e o Vanderlan, que é o menino da base, campeão da Copinha, já que o Piquerez, por enquanto, não pode viajar, está com Covid. Dos zagueiros tem o Gustavo Gomes, Luan, Kusevich, Renan e Murilo. E aí os meio-campistas, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Jailson, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Atuesta. E no ataque, Breno Lopes, Dudu, Rony, Daverson, o Navarro, o Wesley e também o Giovani, outro campeão da Copinha. E quando o Mendel perguntava ali para o torcedor quem pode ser a surpresa, né? Porque os 2 últimos grandes títulos aí, o Palmeiras teve o Breno Lopes saindo do banco e decidindo, teve o Daverson. Eu fiquei pensando, já pensou se entra o menino Giovani, que joga muita bola também? Muito. Tem personalidade. E faz o gol do título do Mundial? Você já pensou, rapaz? Seria épico para o torcedor do Palmeiras, mas hoje a preocupação é menos lá na frente e mais quem vai substituir o Piquerez se ele não se recuperar ou não testar negativo.
Eu acredito que o Palmeiras vai montar uma força-tarefa para que o Piquerez esteja lá, ainda que seja só para jogar a final, né, contando que o Palmeiras vai passar da semi, mas eu vejo que pela importância que ele tem no time, a confiança que o Abel tem, o Piquerez para mim, não vai ficar fora, o Palmeiras vai dar um jeito de levá-lo e ele testando negativo, tem chances, ainda que remotas, de jogar até mesmo a semifinal, caso se recupere. O Palmeiras tem até domingo. Eu imagino que no domingo, mesmo se o Piquerez não estiver recuperado, ele pode ser inscrito contando com essa confiança do Abel. O que, para mim, garante o Piquerez é o fato do Jorge não ter se provado, não ter demonstrado para o Abel que ele pode ser o titular. Para mim, o Jorge ainda entrou ontem contra o Água Santa, não fez um bom jogo. Ele ainda parece que está numa rotação abaixo dos demais. Então, vejo que o Jorge, para mim, não passou nesse vestibular do Palmeiras para o Mundial. É um jogador que corre o risco de balançar e talvez o Abel tenha até que recorrer ao Renan, que para mim é um jogador que já jogou ali, pode ser até mais seguro fazendo essa função de terceiro zagueiro do que necessariamente o Jorge, que tem... Quando se destacou no Santos foi mais como armador do que como um lateral. E isso, de certa forma, prejudica o sistema que o Palmeiras está acostumado a jogar. E o Verón, já que foi um dos que testou positivo, já estava atrás nessa corrida e agora tem a sua participação no Mundial ainda mais em risco. Vejo que o Palmeiras dificilmente vai mover os mesmos esforços ou garantir o Verón para uma eventual final em comparação com o Piquerez, que é muito mais importante para o time. Então, já que você deu o gancho do Piquerez, vamos ouvir o técnico Abel Ferreira falando sobre esse problema que surgiu aí de última hora com os dois jogadores, um deles o Piquerez, testando positivo para a Covid-19. Abel Ferreira. Preocupa. Gostava muito de ter esses dois jogadores, não sei se vai ser possível. Há aqui vários fatores, o facto de eles ter que ficar de quarentena, não poder treinar, o facto de mesmo que eventualmente possam viajar, vão chegar com uma grande diferença de jet lag, e isso o ano passado custou-nos muito. Este ano toda a estrutura se preparou para esse fuso horário, e, portanto são duas baixas que temos. Gostava muito de os ter presente, mas vamos ver o que é que conseguimos fazer, mas mesmo que estejam disponíveis, não estão seguramente na sua máxima força, na sua máxima capacidade, e nós neste tipo de jogos temos de estar na nossa máxima força. Tá aí o Abel Ferreira, então, e a gente tem uma tela com os prováveis substitutos. Quem pode ficar com a vaga? Piquerez fora, Gabriel Verón fora por enquanto, né? Óbvio que eles podem viajar, mas a gente viu ali o Abel Ferreira trazendo a preocupação dele com o jet lag, né, com o cansaço da viagem. Possibilidades remotas. Exatamente. Eles ficam um tempo sem treinar, tem que ficar aí confinado, e aí depois tem a viagem, enfim. Não se mostrou muito otimista, não. E a gente tem aí o Jorge, o Murilo, o Vanderlan e o Renan. O Jorge com 9 jogos, 4,2 são as ações por jogo, ações defensivas por jogo, né? E as bolas recuperadas, 3,1. Duelos aéreos vencidos, 84,2, bastante, né? Do Jorge. Danilo, 3 jogos, 2,3 ações defensivas, bolas recuperadas, a média de 1,7 e duelos aéreos vencidos, 65,2. O Vanderlan tem 11,1 nos duelos aéreos vencidos, bolas recuperadas 3,7, ações defensivas 4,3. Em 3 partidas apenas, assim como o Murilo. E para fechar, o Renan já tem mais tempo aí, né? Sim. Já, inclusive, mais rodagem, já participou de títulos importantes do Palmeiras, como zagueiro ou como lateral, também improvisado. 13 jogos, 5,7 são as ações defensivas, 3,8 as bolas recuperadas e os duelos aéreos vencidos, 61,3. Professor Celso Zelt, caso o Piquerez não chegue, de repente ele chega e só pode atuar numa eventual final, pode ser também, né? O Abel, de repente, acha que, não, para semifinal o Jorge não, Piquerez não está pronto. Quem você escalaria, professor? Eu iria de um zagueiro mais zagueiro, porque o zagueiro lateral que ele tem no Piquerez, ele não tem com nenhum desses aí. Então ele tem uma opção ou por um outro zagueiro ou por um outro lateral.
dos laterais. Um é muito jovem, o outro está muito mal. O Jorge está mal. Ontem ele foi mal também, não foi bem, deu muita brecha. O Jorge ainda não se pagou nesse período Palmeiras dele. Então eu iria, acho que na solução mais óbvia e mais consistente, que é o Renan, por ali. Murilo também não seria uma má opção. Mas aí você sabe que você tem muito mais um zagueiro do que o cara double face que eu estava falando, né? Que o Paulo Souza hoje vai tentar também com o Felipe Luiz hoje do Flamengo, aquele cara que faz as duas. Nenhum desses vai fazer as duas do jeito que o Piquerez faz. E a pulga que está atrás da orelha do Abel, a gente percebe isso, é que mesmo contando com o Piquerez, ele sabe que não será o melhor Piquerez. Do Verón a gente está falando menos, porque a vida sem o Verón, né? Palmeiras hoje reserva, joga, né? Sem o Verón. Ele já é reserva, é um complemento, não está se perdendo algo. O Piquerez não, o Piquerez inclusive foi um recente achado em termos táticos, uma recente novidade tática. Essa utilização dele como o zagueiro que pode fazer lateral, ou o lateral que pode fazer zagueiro, já que ele de origem é um lateral. Mas eu iria com outro zagueiro ali, eu iria com o Renan. Você falou também, você iria de Renan, é isso? Eu iria de Renan, para mim é mais seguro, simula melhor a função que o Piquerez tem feito. O Renan, quando foi utilizado ali, era uma decisão difícil porque o Abel acabava perdendo um apoio pelo lado esquerdo. Com o Gustavo Scarpa ocupando aquele espaço, ele pode deixar o Renan de uma forma mais conservadora, mais restrito à marcação, e o Scarpa fazendo a saída, tendo a aproximação do Zé Rafael, do próprio Danilo chegando por ali. Então eu vejo que dessa forma ele consegue compor melhor com o Renan do que com o Jorge, porque o Jorge poderia se encaixar também, até eventualmente fazendo a de zagueiro, mas ora, conflita com o que o Gustavo Scarpa faz, ele precisaria deslocar o Jorge um pouco mais para o meio, e esse é um movimento natural do Jorge. Contra o Água Santa, boa parte das bolas que o Jorge recebeu foi no meio campo, não na lateral, não aberto. Então ele precisaria ter o Scarpa aberto, um pouco mais recuado, e o Jorge jogando como uma espécie de meia. E aí eu acho que mexeria nesse mecanismo do time que encaixou tão bem, e um Jorge que está abaixo, um Jorge que não tem jogado bem com a camisa do Palmeiras. Então, por isso, eu iria de Renan, mesmo sendo mais jovem, vejo que é uma opção mais segura para o Abel. E o Piquerez, o tamanho que uma ausência dele pode representar para o Palmeiras é muito grande. Primeiro porque ele se mostrou um jogador-chave no aspecto tático, de entrega, ele em final, um jogo decisivo, cresce muito, tanto é que no jogo contra o Atlético foi um dos melhores em campo no Mineirão, botou o Hulk no bolso, sempre se antecipando, na final também com personalidade, ele tem essa antecipação como uma das virtudes, então vejo que ele vai fazer, se não puder jogar, vai ser uma ausência muito sentida para o Palmeiras, porque não é só um jogador tático, é um jogador que também tem muito do espírito que o Abel quer ver em campo, de entrega, de disposição, de raça, e nesse aspecto eu vejo que o Palmeiras pode perder muito por não ter um substituto à altura, nem Jorge, nem Renan substituem à altura, mas ainda assim, por ser zagueiro de origem, o Renan pode fechar melhor os espaços por ali. A gente vai fazer agora uma comparação do time que disputou o Mundial no ano passado, né? Enfrentou o Tigres do México, acabou sendo eliminado, e também comparação com o time atual. A gente tem uma tela para a gente fazer a comparação, mas antes vamos ouvir mais uma vez o técnico Abel Ferreira falando sobre como chega esse Palmeiras para esse Mundial segundo consecutivo. Nossa equipa está mais experiente, apesar de ser uma equipa jovem, mas está mais experiente. Tivemos em 7, 8 finais, perdemos umas, ganhamos outras. É bom que as pessoas entendam isso. A nossa vida não é feita só de vitórias. As derrotas também nos marcam, também nos ajudam a crescer. O Mundial no ano passado foi duro, mas eu às vezes às vezes não compreendo, porque nós vamos disputar uma competição onde estão as melhores equipas do mundo. Os brasileiros são bons, nós somos bons, mas vamos disputar o Mundial com equipas, algumas tão boas como nós, e outras, com toda a humildade, tenho que dizer que são melhores do que nós. Aqui não há conversa, são melhores do que nós. E a humildade de um campeão tem que ser essa, tem que saber onde é que nós somos fortes e onde é que os nossos adversários são mais fortes do que nós. E, portanto, logicamente que há
um favorito claro nesta competição que vamos disputar, mas como disse, nós vamos nos preparar como preparamos ainda hoje. Vocês viram, desde o início do jogo, ninguém diria que daqui a meia dúzia de dias temos uma meia final, porque nenhum jogador entrou com medo de se lesionar. Bolas divididas, levaram uma porrada, levantaram-se, foram muito competitivos. É isso que nós queremos ver em todos os jogos, porque é assim que o nosso torcedor se identifica com a nossa equipa, é andar sempre no limite para jogar bem e ganhar. É verdade, teve entradas duras do Água Santa e ninguém tirou o pé, não. Inclusive, Dudu, Gustavo Gomes deu um susto ali, uma hora que ele caiu, o torcedor ficou assustado. E o Abel dizendo que o Palmeiras chega mais preparado, mais experiente, depois de várias finais. E será que esse Palmeiras é melhor agora do que aquele de 2021? Vamos comparar. E a gente tem a escalação do Palmeiras, também comandado por Abel Ferreira, que enfrentou o Tigres, comparando com as opções atuais. Então, olha só, foi com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha. Então, dessa parte aí defensiva, só o Vinha que foi embora. E já falamos sobre o Piquerez e sobre as opções que ele tem aí, caso o Piquerez realmente não possa jogar. Dali pra frente, Danilo e Zé Rafael, mesma coisa, né? No time atual. Agora, ele entrou com Gabriel Menino, que perdeu espaço de lá pra cá, Rony, Rafael Veiga e Luiz Adriano, que já foi embora, rescindiu o contrato. No time de hoje tem Dudu, ainda permanece, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa ganhou a vaga de titular. E o Rony permanece, só que com a saída do Luiz Adriano, um Rony num posicionamento diferente. Acho que a gente pode dizer assim, né, professor? Muito melhor, mais experiente, em termos de qualidade, melhor também esse Palmeiras? Gosto mais desse time atual. Eu acho que na lateral esquerda a reposição foi à altura. O Dudu é um grande diferencial na frente. Não tem mais o homem de referência ali, mas está se virando bem sem esse homem de referência. Mas a grande diferença mesmo, eu acho que é a preparação. Eu acho que o Palmeiras parece mais centrado, mais bem preparado, desenvolvendo um futebol próximo do que a gente pode dizer em termos de rendimento, né? Não de resultado. De resultado, o trabalho do Abel desde o começo é muito bom. Mas de rendimento, esse time parece mais no ponto nesse momento. Precisa ver se as circunstâncias outras vão colaborar, né? Como disse o Abel, esse campeonato tem um favorito, que é sempre o europeu. O europeu joga num outro mundo em relação ao mundo de clubes que a gente joga aqui, o que não quer dizer que seja impossível. Então tem essa coisa da superação que pode contar. Mas eu gosto mais desse Palmeiras e do jeito que ele se preparou, Abel Ebrelha. Atenção, daqui a pouquinho, informações ao vivo. Voltaremos ao centro de treinamento lá na Barra Funda, onde o torcedor já faz uma grande festa e aguarda a saída do ônibus rumo ao aeroporto. Temos equipe de reportagem também, Edu de Menezes. Daqui a pouco vem ao Futebol 360 trazendo clima, preparação da festa da torcida para a despedida do Verdão rumo aos Emirados Árabes, Abu Dhabi, para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. E eu pergunto para o amigo Breiler, é um Palmeiras melhor agora em 2022 para a disputa do Mundial do que aquele que esteve no ano passado? É melhor. O Palmeiras de hoje é mais consistente, mais confiável. O único decréscimo que teve foi na lateral, porque se a gente contar que o Piquerez não vai jogar, comparando Vinha, Jorge ou até o próprio Renan, o Vinha jogava mais bola. Entre Vinha e Piquerez, elas por elas. O Piquerez se encaixou muito bem, mas diante dessa possibilidade dele não jogar, eu vejo que o único lugar que o Palmeiras perde em relação ao time do ano passado é na lateral esquerda. Nas outras posições, ele ganha o Scarpa, numa grande fase, jogador que pode ajudar com cruzamento, com bola parada, com chute de longa distância, articulação. Ganha um Veiga com um pouco mais de liberdade. O Dudu jogando na sua posição, jogando bem pelo lado direito, mudando eventualmente de lado, mas aberto, que é onde ele tem de jogar. E um Dudu com muita qualidade, que por mais que o Gabriel Menino também seja um jogador muito promissor, com muito potencial de crescimento, o Dudu é mais agudo, o Dudu tem mais habilidade, é um cara que parte para cima, tem poder de finalização. Então, nesse aspecto, o Palmeiras ganhou muito em relação ao time do ano passado. Parece pouco, mexeu só o Dudu, entrou o Scarpa, mas na mecânica do time isso mudou bastante. E o próprio Rony, tem ido bem nessa posição.
A única coisa que me preocupa no Palmeiras, Abel, é quando o Palmeiras precisar, em alguns momentos, de ter bola na área. E aí, nesse aspecto, o Rony não é jogador de disputar pelo alto. E vai precisar. Contra o Monterrey, por exemplo, o Rony pode fazer uma movimentação muito interessante se o Monterrey resolver sair um pouco, né? Caso ele passe do Al-Ahly e seja o adversário na semi. Monterrey saindo um pouco, o Rony funciona muito bem como esse cara que puxa contra-ataque, que faz diagonais, que abre espaços. Mas se o Monterrey jogar como ele está acostumado e como ele gosta, que é dando a bola para o adversário, esperando o momento certo de contra-atacar, o Palmeiras vai ter que usar um pouco mais a jogada aérea, vai ter que chegar no fundo, fazer cruzamento. Vamos fazer o seguinte, eu vou te interromper, eu gostei desse assunto aí, eu quero... nós vamos nos aprofundar nisso aí, o que dá para esperar do provável adversário. Muito provável o Monterrey é o favorito, como que o Palmeiras vai atuar, mais no contra-ataque e tal, isso é muito bom. Porque a gente tem informação ao vivo pede passagem. Sempre. Informação importante, viu, Breiler? E boa para a torcida do Palmeiras. O Mendel Bidlovski vai trazer para a gente a informação ao vivo lá do CT. Mendel, diga lá, amigo, é contigo. Ainda não temos o Mendel? Informação é boa? Já vou adiantar que vou fazer um teaser, uma chamadinha. E os jogadores foram testados de novo agora de manhã para a viagem, certo? E ninguém mais, além dos, obviamente, os dois que já testaram, que são o Piquerez e o Veron. É isso, né? E o Gabriel Veron. Então, ninguém mais testou negativo, todo mundo... Ninguém mais testou positivo, todo mundo negativado e pronto para a viagem. Daqui a pouco o Mendel vem ao vivo trazendo mais detalhes e mais informações, um pouco mais do clima lá do CT do Verdão. Mas vamos falar então... Vamos continuar com esse assunto? Você quer comentar sobre isso? É uma notícia boa, porque poderia ter ocorrido um surto coletivo, claro, né? A gente já viu várias vezes nesse começo, com essa nova variante. Então, é uma notícia boa, sim, o Palmeiras não ter mais jogadores infectados. E essa é a minha única ressalva do Palmeiras de hoje. Quando precisar ter uma referência, o Rafael Navarro foi pouco testado, perdeu um pênalti, é verdade, no jogo contra o São Bernardo, mas ainda assim é um cara que pode ser útil. O Daverson também entrou pouco, mas é um jogador que o Abel já conhece bem, o torcedor palmeirense. Mas gostaria de ter visto uma amostragem maior do Palmeiras jogando com esse homem de referência lá na frente, para ver como se comporta num cenário diferente, que o Mundial pode exigir. De um Palmeiras até, eventualmente, precisando correr atrás do resultado, ter de usar um pouco mais essa presença diária. Não é que seja um problema, o Palmeiras tem uma forma definida de jogar.